O texto que nós vamos estar analisando hoje é o texto de Mateus capítulo 14, versos de 1 a 12. Peço que todos os irmãos abram suas Bíblias nas suas casas e acompanhem comigo a leitura do texto. Diz assim o Evangelho de Mateus: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque o consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, neste momento de tanta turbulência, de tanto sofrimento que nós estamos enfrentando, o Senhor esteja conosco nos nossos lares, que venhamos por meio da palavra de Deus aprender mais de Ti aqui, neste momento, que possamos nos alegrar, Deus, de estarmos enfrentando tudo isso, porque nós confiamos na Tua palavra e sabemos que o Senhor trabalha no caráter dos Seus filhos por meio das circunstâncias, muitas vezes por meio do sofrimento. Que a gente não desperdice esse tempo. Que possamos, nos nossos lares, cada um de nós, sermos verdadeiros guardiões da palavra, pregando aos nossos filhos, anunciando aos nossos familiares, aproveitando, Deus, esse momento de fragilidade no mundo todo, para mostrar às pessoas que essa vida ela é passageira, que nós somos frágeis, que nós não temos controle de nada e que não há poder nem riqueza nenhum no mundo que possa salvar ninguém. Possamos aproveitar disso para anunciar as boas notícias que existem em Cristo Jesus. E que nós possamos nos alimentar, Senhor, por meio do texto bíblico, agradecendo, Deus, pelos meios que hoje nós temos de poder, mesmo não estando juntos como igreja, poder levar a palavra de Deus até a casa de cada um dos irmãos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos nessa geração. Que a gente possa fazer jus e honrar a isso, Deus. Que possamos crescer durante esse período e que o Senhor esteja conosco para nos abençoar com o Teu Santo Espírito e nos dar o entendimento do texto bíblico. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Na semana passada nós iniciamos a análise desse texto, que é uma narrativa histórica sobre a morte de João Batista. Nós analisamos os 2 primeiros versículos que tratam da reação do tetrarca Herodes, a grande autoridade daquela região, da região da Galileia e da Pérea. Como ele reagiu ao ouvir falar sobre o ministério de Jesus. Ele recebe as suas informações sobre a fama que corria na região acerca de Jesus Cristo, do seu ministério. Isso depois de já haver ordenado a morte de João Batista. Herodes, então, não teve dúvidas, porque segundo o texto nos diz, ele afirmou que Jesus é, na verdade, João Batista. Só que é João Batista ressuscitado dos mortos, e é por conta disso que forças miraculosas operam nele. Uma conclusão completamente absurda sobre Cristo. Uma conclusão que ignorou completamente o que Jesus falava sobre ele mesmo. Uma conclusão fruto de um coração pecaminoso e rebelde contra Deus. Um coração que se recusa a submeter a qualquer outra autoridade na sua própria vida. Hoje nós vamos analisar o restante do texto, dos versos de 3 a 12, onde Mateus ele revisita o passado para informar os seus leitores sobre todos os detalhes que envolveram a morte deste profeta João Batista. Então Mateus ele inicia esse relato histórico informando que houve uma oportunidade para o arrependimento de Herodes. Verso 3 e 4 diz: Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodes, mulher do seu irmão Filipe.
pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Só para que todos entendam, este não é um simples relato de uma história que aconteceu apenas no âmbito da Bíblia. A importância deste fato, ele vai para além, ele ultrapassa as barreiras religiosas. A prisão de João Batista por Herodes está documentado fora da Bíblia, nos registros do historiador judeu Flávio Josefo. Josefo disse que a prisão de João Batista aconteceu por motivos estritamente políticos, o que tem a sua parcela de verdade. Então esse flashback agora que Mateus faz do passado, ele inicia com a informação de que João Batista foi preso por Herodes Antipas por um motivo muito bem específico. O motivo é a denúncia de João em relação ao relacionamento conjugal de Herodes com Herodes. Para se casar com Herodes, este tetrarca precisou se divorciar da sua primeira esposa, que era filha de um rei árabe. E levando em conta o contexto cultural daquele tempo, essa atitude de Herodes ela não passaria impune. Este rei árabe, pai da sua primeira esposa, partiu então para a guerra nas fronteiras da Pérea, onde Herodes ele só foi salvo por conta de uma intervenção romana. Soma-se a isso as críticas públicas de um homem como João Batista, considerado pelo povo como um verdadeiro profeta de Deus, aliado à sua pregação, que era uma pregação messiânica da chegada de um reino celestial, tudo isso colocava mais combustível no fogo desta tensão que existia em torno deste relacionamento de Herodes com essa sua nova esposa. Porém, João pouco se importava com questões políticas que envolvessem esse relacionamento. A sua preocupação era unicamente moral. Heródias foi esposa de outro Herodes anteriormente, Herodes Filipe. Era meio-irmão de Herodes Antipas. Além disso, Heródias não era apenas cunhada de Herodes, mas também sua sobrinha. Era filha de outro meio-irmão de Herodes, chamado Aristóbulo. Diante deste relacionamento incestuoso, João Batista, com a coragem peculiar de um verdadeiro profeta de Deus, ele denunciou publicamente a conduta imoral desse tetrarca. João dizia: você não tem o direito de viver com ela. Essa pregação / exortação pública, ela incomodava profundamente esse casal imoral que cultivava um relacionamento igualmente imoral. Ambos haviam se divorciados com o objetivo de consumar os seus desejos pecaminosos. O sangue, principalmente da esposa de Herodes, fervia com a repreensão do profeta. Essa mulher faria de tudo para calar a boca de João. Entretanto, irmãos, quando nós olhamos para isso biblicamente, nós percebemos que mais do que uma repreensão apenas de João, o que esse casal tinha era uma oportunidade preciosa nas suas mãos. Ao serem confrontados com a palavra do profeta, eles tinham a chance de se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Havia na exortação de João Batista uma oportunidade para o arrependimento. Isso porque as Escrituras ensinam que o pecado é a causa da nossa cegueira espiritual e que muitas vezes se faz necessária uma repreensão vinda de fora para abrir os nossos olhos para a verdade. Em Mateus, capítulo 18, verso 15, Jesus diz que se um irmão pecar, você deve ir e repreender. Então, toda vez que nós somos repreendidos biblicamente por conta de algum pecado, nós temos diante de nós a oportunidade do arrependimento e da mudança de vida. Depois da repreensão, vem o ponto da decisão. João alertou: você não tem o direito de viver com ela. Herodes poderia então se arrepender ou permanecer agarrado no seu pecado.
sem o devido arrependimento. E sem arrependimento, a tendência é que o pecado nos leve a mais pecados, nos leve a mais e mais transgressões. Este caminho de cometermos mais pecados é claramente observado na sequência desta narrativa histórica. Nós temos uma lista aqui no texto de pelo menos 4 transgressões, além, claro, do próprio relacionamento incestuoso praticado por Herodes. Nós vamos ver aqui cada uma dessas transgressões. A primeira transgressão nós encontramos no verso 5. Herodes tinha o desejo de matar João. O verso 5 diz ali: embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Quando nós somos confrontados em nosso pecado pessoal, e normalmente, irmãos, este pecado, ele é algo querido, é algo que nós guardamos como algo precioso, é algo que de alguma forma nos traz prazer. Quando nós somos confrontados, a tendência é termos uma de duas reações. Ou o constrangimento da repreensão nos conduzirá ao arrependimento, ou ele vai nos conduzir à defesa própria. E como já dizia Jonathan Edwards, pessoas defensivas são extremamente orgulhosas. Este era o caso aqui. Herodes, ele não estava disposto a abrir mão do seu pecado precioso que tanto lhe dava prazer. A repreensão de João Batista não gerou arrependimento. E não tendo arrependimento, Herodes passou para a autodefesa. De que forma ele poderia se defender das repreensões públicas de João? Herodes poderia calar o profeta. Poderia fazer a acusação cessar. E de que forma ele poderia fazer isso? De que maneira ele poderia calar a boca do profeta João Batista? Matando João. O texto confirma que Herodes, ele tinha o desejo no seu coração de matar João Batista. Esse desejo, ele só não foi concretizado, ele só não foi freado por conta da sua própria covardia. Herodes tinha medo da reação que o povo teria. Porque João, ele era reconhecido pelo povo como um profeta de Deus. E depois de 400 anos de silêncio profético, não seria fácil matar João sem, com isso, gerar uma revolta popular. Um pecado conduz a mais pecados. De um relacionamento imoral, agora o coração de Herodes já está tomado pelo desejo de tirar a vida de outra pessoa. E aí nós devemos lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não mate. E ainda, quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Para Deus, tanto matar quanto desejar a morte de alguém no coração são pecados que nos condenam eternamente. Nós podemos até fazer diferenças morais entre pecados e pecadinhos, mas para Deus, qualquer transgressão contra a sua lei santa e perfeita precisa receber a devida punição. A condenação é necessária para que a santidade de Deus permaneça intacta. Então, no processo de defender a sua própria imoralidade, não reconhecendo o seu pecado, não se arrependendo dele, Herodes então inicia uma série de transgressões. O pecado conduz a mais pecados. Sendo o primeiro deles o desejo de calar aquele que o repreendia, o desejo de matar João Batista. A segunda transgressão nós encontramos nos versos 6 a 8, que é a luxúria. O texto diz: mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse.
Então ela, instigada por sua mãe, disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O cenário é de uma festa de aniversário. O Evangelho de Marcos relata que Herodes deu um grande banquete para autoridades e líderes militares, gente do mais alto escalão social daquele tempo. O entretenimento desses convidados foi providenciado pela filha do primeiro casamento de Herodes, uma menina chamada Salomé. Salomé, ela é aqui no texto, no verso 11, chamada de jovem. O termo que na língua original significa uma menina na faixa de 12 a 14 anos. Esta adolescente dançou diante de Herodes e dos seus convidados, e o texto diz que isto agradou o anfitrião da festa. E por mais que o texto não nos entregue os detalhes sobre este espetáculo de dança, seríamos ingênuos em não entender o que agradou Herodes. A dança certamente foi uma apresentação sensual da parte daquela jovem menina. Herodes e os seus seguidores, chamados de os herodianos, eles eram conhecidos pela sua imoralidade. Basta lembrarmos qual a acusação de João Batista contra esse tetrarca. Neste ponto da história, então, nós encontramos mais um dos pecados cometidos por este homem, o pecado da luxúria. Uma palavra que pode até ter saído de moda do nosso dicionário, né? Poucos sabem, de fato, o sentido dessa palavra. E segundo, a definição na língua portuguesa de luxúria, ela significa atração pelos prazeres carnais, comportamento desmedido em relação a prazeres sexuais. Herodes, ele ficou naquele momento tão dominado pelos seus desejos carnais, tão seduzido pela dança da jovem Salomé, que ele fez um juramento completamente desproporcional. E ele fez isso perante os seus convidados, prometendo atender qualquer pedido da sua enteada. Segundo o Evangelho de Marcos, ele prometeu que daria a ela até mesmo metade do seu reino, se ela o pedisse. Salomé, ainda jovem o suficiente para ter que pedir o conselho da sua mãe, foi facilmente influenciado por ela. Herodes encontrou ali um meio de realizar o seu maior desejo: calar o profeta que apontava o dedo para os seus pecados. Um pecado conduz a mais pecados. Diante da falta de arrependimento, ao não reconhecer o pecado do seu próprio coração, Herodes cada vez mais se entregava a paixões carnais. A imoralidade do seu relacionamento conjugal, o desejo de tirar a vida de outro homem, a sensualidade, os desejos sexuais o fizeram agir e tomar decisões de forma irracional. E nós temos aqui, irmãos, nessa transgressão, um exemplo muito comum em nossos dias, onde famílias são destruídas diariamente pelo pecado da luxúria. Homens que se deixam dominar por desejos sexuais e que abandonam suas esposas, companheiras de anos, mãe dos seus filhos, por apenas um momento de prazer meramente carnal. Um agravante de que esse tipo de pecado já não é mais exclusividade dos homens. As mulheres também têm caído nesse tipo de transgressão. E isso ocorre porque o pecado ele não escolhe gênero, ele não escolhe raça ou classe social. Porque o pecado é só a evidência do estado do coração humano. O pecado atinge a todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não para por aqui. Depois da luxúria, nós encontramos mais uma transgressão cometida por Herodes. A terceira transgressão no verso 9, o orgulho próprio. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Houve tristeza da parte de Herodes com o pedido feito. Porque uma coisa é desejar a morte de outra pessoa,
outra é ter a coragem de cometer de fato o crime. E diante desse sentimento demonstrado por ele, o que Herodes poderia ter feito? Já que ele ficou angustiado com o pedido. Ele poderia muito bem ter dito: Salomé, eu lhe prometi lhe dar um presente, mas eu não prometi cometer nenhum crime. Ou ele poderia ter dito ainda: eu prometi atender um desejo seu, não da sua mãe. Ou, o que seria a melhor de todas as respostas: Salomé, eu percebi que eu errei. Eu errei em fazer essa promessa. E eu não vou atender nenhum tipo de pedido, ainda mais um pedido absurdo como esse. Esse seria o caminho racional, o caminho correto a se tomar. Era Herodes ter se humilhado e ter reconhecido que a sua atitude anterior foi errada. Que ele deixou-se dominar pelos prazeres carnais e que isso influenciou o seu julgamento. E aí agora nós encontramos mais uma transgressão. O pecado levando a outro pecado. O orgulho falou mais alto. Herodes não voltou atrás por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. E aí então ele ordenou que o pedido fosse atendido. O orgulho em não querer rever a sua posição. O orgulho em não querer perder o seu prestígio diante dos seus convidados impediu Herodes de tomar a decisão certa, que era se humilhar e reconhecer o seu erro. Herodes deveria se arrepender do seu juramento e voltar atrás. Como diz o autor do livro Humildade, da editora Fiel, se nós rasparmos cada pecado, nós veremos lá o orgulho envolvido nele. O orgulho nos impede de reconhecer o nosso erro. O orgulho nos impede de reconhecermos nossas falhas, de admitirmos nossas deficiências. Nos faz, muitas vezes, permanecer agarrados em convicções pessoais que são erradas. E essa última semana tem sido de muito aprendizado para mim. O meu desejo, irmãos, diante desses últimos acontecimentos, era permanecer congregando. O meu amor pela igreja local, a minha convicção pessoal na soberania de Deus, isso me conduziu para uma postura inicial que precisou ser mudada ao longo dos dias. E como pastor e líder desta igreja, eu não tenho vergonha de admitir e dizer: eu lutei contra o orgulho, mas eu revi a minha posição. Eu fui atrás de mais informações. Eu consultei pastores mais maduros. Eu falei com irmãos aqui da própria igreja. Pedi em oração para Deus me guiar nesta decisão. E eu voltei atrás em relação à minha posição inicial. Hoje eu estou aqui pregando apenas para cadeiras vazias. E eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Porque todos estamos sujeitos a julgamentos precipitados. O problema é quando nós permanecemos agarrados em ideias próprias, em convicções pessoais, simplesmente por motivos semelhantes ao de Herodes. Eu não posso voltar atrás, porque o que vão pensar de mim? A minha imagem vai ficar arranhada como líder diante dos meus liderados, ou no caso de Herodes, a minha imagem vai ficar corroída diante dos meus convidados. Voltar atrás é sinal de fraqueza. Eu não vou demonstrar isso publicamente. E aí um pecado conduz a mais pecados. Diante da falta de arrependimento, ao não reconhecer o pecado no seu próprio coração, Herodes cada vez mais se entrega a paixões carnais. A imoralidade do seu relacionamento conjugal, o desejo em tirar a vida de outro homem, a sensualidade, os desejos sexuais que fizeram ele agir de forma irracional, e agora o orgulho em não rever a sua posição. Isso tudo levaria Herodes a cometer o quarto e moralmente mais grave de todos os pecados. A quarta transgressão, nos versos 10 e 11, o assassinato de João Batista.
Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Chegamos ao capítulo final da vida do profeta João Batista. Depois de 400 anos de silêncio profético, essa voz que clama no deserto foi calada por Herodes. Um homem envolvido pelos seus próprios desejos pecaminosos e por uma trama maligna da sua esposa. Herodes estava tão envolvido em seus muitos pecados e transgressões que ele nem se incomodou em passar por cima da própria lei civil da região que ele mesmo governava. Na Galileia e na Pérea, um judeu ele não poderia ser condenado sem o devido julgamento pelos seus crimes. Além disso, mesmo que se o judeu fosse condenado à pena capital, pena de morte, ele não poderia ser morto por decapitação. Isso era contrário à lei dos judeus. Mas o que seria para ele transgredir a lei local, da qual ele mesmo deveria ser o guardião? Afinal de contas, era o rei da região, era o governador, o tetrarca. Se não havia nele nenhum temor de transgredir a própria lei de Deus. O assassinato de João Batista era apenas a ponta final de uma trama repleta de pecados. O desejo por calar o profeta, que o exortava de suas imoralidades. O desejo de um homem orgulhoso, amante de si mesmo. Um pecado conduzindo a mais pecados. Falta de arrependimento, não reconhecendo o seu estado pecaminoso. Herodes cada vez mais entregue às paixões carnais, à imoralidade do seu relacionamento conjugal, o desejo por matar João, a sensualidade dos seus desejos sexuais fizeram agir de forma irracional. E aí então entra o orgulho, impedindo ele de rever as suas posições, e tudo isso conduz ao assassinato de João Batista. Apenas depois de todos esses eventos é que Herodes foi então informado sobre a fama do ministério de Jesus Cristo. Ele ficou sabendo de outro profeta que estava pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Porém, Jesus, além de pregar, ele estava operando todo tipo de sinais e milagres. E aí, diante disso, Herodes não teve dúvidas, segundo o versículo 2, ele disse, este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. O pecado no coração deste homem, que levou ele a cometer todo tipo de transgressão, o levou também a uma conclusão absurda sobre Cristo. E aí então o relato histórico sobre a morte de João Batista encerra no versículo 12, que diz, então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Este versículo final do relato de Mateus, ele une ainda mais os ministérios de João Batista e de Jesus. João, que preparou o caminho para o Messias. João, que batizou Jesus Cristo naquele capítulo inicial do seu ministério público, mas que em determinado momento da história, ele teve dúvidas sobre Jesus. Teve dúvidas se Cristo era mesmo o Messias prometido. Agora, em tempos de oposição, este texto aqui une definitivamente os dois ministérios. Primeiramente, mostra que os discípulos de João, aqueles que levaram a dúvida de João até Jesus, já estavam novamente conversando com Cristo e unidos em um ministério. E também mostra que tanto João Batista quanto Jesus, ambos sofreram uma oposição e ambos foram mortos injustamente. Em tempos, irmãos, como que nós estamos enfrentando, momentos que ficarão para sempre em nossa memória e que vai marcar a história da humanidade. 2020, o ano em que o mundo enfrentou o coronavírus, um ano em que suspendemos os cultos em nossas congregações, isso vai ficar para a história desta igreja. Em tempos onde não se fala em outro assunto,
O texto que nós vimos hoje, ele nos lembra de algo muito importante que nós não podemos esquecer. Qual é de fato o nosso grande e real inimigo? Nós podemos pensar neste momento que o nosso único inimigo seja este novo vírus. Porém, a Bíblia nos ensina que o nosso real e grande problema nesta vida é o pecado. O pecado que nos conduz a atos absurdos. O pecado que nos leva a transgredir a lei do Senhor. O pecado que nos condena eternamente. O pecado que nos leva à morte. Nós devemos lembrar que este vírus, ele pode nos levar à morte física. Mas é o pecado que nos leva à morte espiritual e eterna. Nesses dias nós devemos nos unir em oração. Orar por novos remédios. Orar por uma vacina. Pela descoberta da cura dessa doença. Orar pelos médicos que estão trabalhando. Para que tenha hospital suficiente para todo mundo. Mas acima de tudo, irmãos, nós devemos orar pela cura da alma de milhares e milhares de pessoas que estão morrendo sem Cristo, ou que estão morrendo acreditando em um Jesus que não é bíblico, na semelhança de Herodes. Um Jesus que não é Deus, que não é o seu Salvador pessoal, aquele que o salvou dos seus próprios pecados. Isso ocorre, irmãos, porque o pecado, além de nos conduzir a atos absurdos, nos conduz a conclusões absurdas acerca de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha piedade de nós. Que o Senhor possa abreviar esse tempo por causa dos eleitos. E que esse tempo de sofrimento possa levar as pessoas a reconhecer as suas próprias fragilidades. Reconhecer que precisam ser salvos. Reconhecer que nenhum dinheiro, fama ou poder pode nos salvar. Para então encontrar em Cristo o seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos conforta, que nos encoraja, que nos dá esperança em tempos como que estamos vivendo, mas que também é a palavra que nos exorta a não esquecermos do nosso real problema. Nós não devemos estar desesperados por conta de uma doença que pode nos matar. Nós devemos estar desesperados pelo pecado na nossa vida, porque este sim pode matar tanto o corpo quanto a nossa alma. Deus nos ajuda, Senhor, a nesse tempo encontrar pleno contentamento e alegria no Senhor. Que possamos também, Deus, usar deste momento para anunciar ainda com mais firmeza o Evangelho para pessoas que estão agora mais abertas a ouvir mensagens de boas notícias. Nos ajuda a ser voz Tua neste meio, propagando a palavra de Deus, para alcançar os Teus eleitos neste mundo. Nos sustenta, Deus, nesse tempo onde nós somos impedidos de estar juntos, impedidos de nos abraçar como irmãos em Cristo, impedidos de cantar juntos aqui na igreja, de orar juntos e de escutar juntos a palavra de Deus. Mas obrigado, Senhor, pelas ferramentas que o Senhor nos disponibiliza hoje. Que o Senhor nos sustenta também economicamente, sabendo que nós enfrentaremos tempos difíceis. Que possamos nos unir ainda mais, saindo desse tempo, Deus, ainda mais fortes, ainda mais confiantes nas Tuas promessas. E que possamos, logo mais, Deus, estarmos novamente reunidos para a Tua honra e glória. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Fiquem firmes, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.